estão? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos passando por um momento muito difícil, esse período de quarentena, em que temos que ficar confinados em nossas casas, sem contato com o mundo externo, sem contato físico com outras pessoas. Mas acredito que tudo isso é para um bem maior e que vamos tirar isso de letra e que logo, logo tudo isso vai passar. Mas enquanto isso, reservei esse espaço aqui para poder tirar dúvidas do nosso conteúdo, fazer revisões, resolver exercícios, tá bom? Então hoje nós vamos relembrar o nosso último assunto, que foi o DNA. Vocês lembram? Os ácidos nucleicos. Então, para falar de ácidos nucleicos, nós temos que lembrar que existem dois tipos básicos de ácidos nucleicos. Quem são eles? O DNA e o RNA. O DNA ele é caracterizado por ser um ácido desoxirribonucleico, enquanto que o RNA é um ácido ribonucleico apenas, certo? Esses ácidos eles são formados por estruturas menores que são chamadas de nucleotídeos. Vocês lembram? Esses nucleotídeos são muito semelhantes tanto no DNA quanto no RNA, só que existem umas diferenças mínimas. E é isso que nós vamos ver agora. Então vamos lá. No DNA, esse nucleotídeo ele apresenta estruturas específicas. Por exemplo, ele é formado por um grupo fosfato, uma pentose, que é chamada de desoxirribose, e uma base nitrogenada. Acontece que essa base nitrogenada aqui, ela irá se ligar a outras bases nitrogenadas, formando ligações que são denominadas ligações de hidrogênio. Uma base nitrogenada se conecta a outra base nitrogenada. Porém, existe uma especificidade entre essas ligações. Então, uma base específica só vai se ligar a outra, que também é específica a ela. E quais são elas? No DNA, existem 4 tipos básicos de bases nitrogenadas. São elas: adenina, timina, guanina e citosina. Então, vocês lembram que essas bases, elas se ligam especificamente. Então, sempre que eu tiver do lado de uma fita de DNA a base nitrogenada adenina, do outro lado da fita de DNA eu vou ter sempre a timina. Se do lado de uma fita eu tenho a guanina, do outro lado eu sempre vou ter a citosina de forma obrigatória, ok? Então é assim que é constituída uma molécula de DNA. E o RNA, que também faz parte aí do ácido ribonucleico, dos ácidos nucleicos. Na verdade, existe uma semelhança muito grande entre esses ácidos. Quais são eles? O RNA, ele também é formado por um nucleotídeo, tá? Que nucleotídeo é esse? Esse nucleotídeo apresenta um grupo fosfato, apresenta uma pentose, que nesse caso é chamada apenas de ribose, e aqui também é formada por bases nitrogenadas. Existem também 4 tipos de bases nitrogenadas no RNA. Quais são elas? Adenina, porém nesse momento a adenina ela vai se conectar a uma outra base nitrogenada, que é a uracila, diferente lá do DNA. Teremos também a guanina, que fará uma ponte, uma ligação com a citosina. Então, são situações muito semelhantes. Porém, o que é substituído aqui é só a timina no DNA por uracila no RNA. Ok? Outra característica interessante do DNA é a questão da sua descoberta, tá? Então, 2 pesquisadores chamados Watson e Crick, eles utilizaram mecanismos de difração do raio-x
para tentar entender como que era uma molécula de DNA. Então, eles demonstraram que o DNA, ele apresenta uma forma helicoidal. O que é isso? São duas estruturas, tá? Que são conectadas em si, que formam algo que parece uma escada. Porém, essa escada ela é retorcida em uma estrutura denominada dupla hélice. Acontece que a explicação deles foi tão boa, tão óbvia, né, para essa situação, que eles acabaram ganhando o prêmio Nobel. Isso porque a forma como eles explicaram que vem a ser uma molécula de DNA explica muito bem o seu processo de duplicação. Então, o processo de duplicação de uma molécula de DNA recebe o nome de replicação. Como é isso? Existe uma molécula de DNA, tá? Caso o organismo ele sinta a necessidade de produzir uma célula nova, uma molécula nova, essa molécula existente ela separa e aí as fitas de ambos os lados darão origem a moléculas novas. O que o Watson e Crick chamou de molécula semi-conservativa. Isso porque a molécula nova de DNA irá conservar uma das fitas e irá produzir uma fita nova idêntica à sua molécula anterior. Se levar em consideração as bases nitrogenadas que existem no DNA, essa replicação ela será sempre perfeita, tá? Lembrando que a adenina sempre vai se ligar à timina e guanina sempre vai se ligar à citosina. Então, as informações existentes em uma das fitas será necessária para produzir uma fita idêntica à fita anterior. Então, é esse o nosso assunto de hoje. Nas nossas próximas aulas estaremos estudando como que acontece a produção de proteína no nosso organismo através de uma molécula de RNA, ok? Então, fica com Deus. Beijos. Tchau, tchau.